Senhor meu Deus, Pai que habita. Senhor meu Deus, Pai que habita nos mais altos céus, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Pai. Neste momento eu entrego a irmã Madalena em tuas mãos, Senhor. Que ela seja iluminada por ti neste momento. Que ela não venha falar de si mesma, Pai. Mas que a boca dela possa sair só coisas que nos edificam, Senhor Jesus. Que ela possa deixar o eu dela e exaltar somente a ti neste momento. Nós a entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Irmã Madalena, bom dia. Oi, Bom bom dia dia, amada. a vocês, bom dia. Estamos iniciando mais um PG, né, na presença do Senhor. Hoje, a nossa convidada, a irmã Madalena, ela vai passar a mensagem para a gente, que ela possa se sentir à vontade. Irmã Madalena, a senhora pode falar qual religião que é, viu? Pode falar um pouquinho da senhora e agora. Bom dia, né? Como a irmã já me apresentou, eu sou Maria Madalena de Jesus Nascimento Rio. Eu tenho 5 nomes, né? E é um prazer poder estar aqui. A irmã já havia me convidado, mas não deu certo nas outras oportunidades. Eu moro na Bahia, né? Fica a 150 quilômetros de Feira de Santana. A cidade a qual eu moro no município é Capim Grosso. Diz que é a segunda cidade da Bahia que mais tem adventista. E entre adventista e outras religiões, um tempo atrás, não me lembro o ano, foi constatado que 60% de Capim Grosso eram cristãos, né? Que esse número tem aumentado em nome de Jesus Cristo, né? Eu tenho 45 anos e para mim é um prazer, uma alegria poder servir a Cristo. Estou muito chorona, viu? Eu choro mais de alegria do que de tristeza, graças a Deus. E só em falar de estar na presença do Senhor, isso é muito bom. Para quem não Também, conhece, a irmã Madalena é a mãe de Grazi. eu sou a mãe da Graziele. A Grazi, ela conheceu a sala, eu participava, né, e o meu celular, vocês sabem como é celular, né? Deu problema e não podia mais usar o meu, comecei usando o dela, e a partir daí a Grazi começou, foi aos poucos participando da sala, e graças a Deus hoje a Grazi é bem ativa, né? Me sinto muito feliz por isso. A Grazi é uma pessoa muito, como é que diz assim, ela é uma pessoa sincera, né? A Grazi, eu considero a Grazi uma pessoa pura. Esses dias a Cleide Bondini que fala, né? Quando o pastor João Augusto estava vivo ainda, antes dele fazer a cirurgia, ele falou: Cleide, você coloque a Grazi para orar todos os dias. A Grazi é a oradora oficial da Sala Emanuel, da Cleide, né? Eu fiquei tão emocionada, eu chorei. Mas orar muda tudo. Vamos para a mensagem? Pode ir, né, irmã Rita? Pode Olha, começar, eu não vontade. sabia lidar com essa. Como é? Bom dia. O tempo da senhora está 45 minutos, tá Pronto. bom? A irmã me deu a Então, oportunidade, era 6h10. Eu não sei isso aí. lidar com esse aplicativo, né, do Google, mas vamos lá, né? Eu acredito que abrir a câmera e o microfone é o suficiente. Então, Isso aí. eu gosto muito da história que está em 2 Samuel 6, mas ela tem um início em 1 Samuel 7. Lá nos conta a história quando a Arca de Deus, a Arca da Aliança, ela chegou na casa de Abinadab. Nós sabemos que foi uma trajetória através da desobediência dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, o seu pai, que foi um pai negligente, né?
não ensinou os filhos o caminho que deveriam andar, em partes, né? As irmãs, desculpe, viu? Eu tô tossindo um pouco. Então, aconteceu o que aconteceu, né? Traz um pouquinho de água para mim, por favor. E a arca, né, foi parar na casa de Abinadab. Desculpe, viu, irmãs? E a arca passou ali 20 anos, né? Na casa de Abinadab. Já em 2 Samuel, nos conta que a arca da aliança, ela foi colocada, né, em cima de uma carroça nova. Essa foi a invenção dos filisteus para levar a arca para Jerusalém, né, para Israel. Porque eles não sabiam como lidar. O poder de Deus estava atuando ali. E, irmãos, quando eu me identifiquei com essa história, a minha mãe estava em pleno vigor do candomblé, que minha mãe ela foi curandeira por muitos anos. E eu comecei a meditar muito nessa história de quando os filisteus tomaram a arca e colocaram no templo de Dagon, né? No dia seguinte, quando eles foram lá ver como estava no templo de Dagon, Dagon estava caído. No segundo dia que foram olhar, Dagon estava caído e despedaçado, né? Aí eu fiquei meditando no poder de Deus naquela arca, né? E eu fiquei pensando assim, o que eu faço para eu colocar a arca de Deus na casa da minha mãe? E fiquei orando. Lembrei, irmãs, que uma época eu assisti o pastor... Me fugiu o nome dele, o pastor Branquinho Belmiro, do Olho Azul, como é o nome dele? Ou aquele pastor branquinho do Olho Azul, como é o nome dele? O pastor Robson. Ele é aqui da Bahia, ele foi meu pastor. Eu assisti ele fazer o culto da pedra fundamental. Ele abriu a Bíblia em Jeremias e falou do poder do Deus vivo. Falou sobre as imagens de escultura, né? Naquela passagem, me fugiu agora o capítulo, onde Deus diz assim, que ele planta a árvore, manda a chuva, a árvore cresce, aí quando a madeira já está um tronco grosso, o homem vai lá, corta, de um pedaço faz um Deus, da outra parte, põe no fogo, faz brasa para se aquecer e cozinhar o seu pão. Então, não foi a primeira vez que Deus falou comigo na palavra sobre que ele é um Deus vivo. Aí eu fiquei orando, fiquei em oração. Eu disse, mas Senhor, será que eu poderia colocar a Bíblia como pedra fundamental na casa da minha mãe? E fiquei orando e pedindo permissão a Deus para saber se eu poderia fazer isso ou não, porque quem fez foi o sacerdote, ele é ungido e tal. E esperei a resposta do Senhor e Deus me permitiu a fazer isso. E agora, como eu poderia fazer isso se minha mãe não ia aceitar? Eu sei que eu orei, pedi muita orientação a Deus e fui para a casa da minha mãe com a Bíblia nova. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, ô Belmiro, e agora nós vamos fazer o quê? Belmiro é meu esposo, tá bom? Quando eu cheguei lá, irmãs, no terreiro da minha mãe, entrou o carro-pipa, né? O terreiro que a gente fala aqui é quintal. E na zona rural é muito grande os quintais. Aí, quando o carro-pipa entrou, fez uma escavação. Aí eu falei assim, mãe, eu vou ajeitar seu terreiro, tá bom? Tá bom, minha filha, tá bom. Aí aproveitei que estava arrumando, eu mais meu esposo, nós abrimos um buraco, fizemos uma oração e enrolamos a Bíblia bem enrolada num plástico transparente e colocamos lá, enterramos a Bíblia lá no terreiro, na frente da casa da minha mãe, do lado direito, igual eu vi o pastor.
colocar a Bíblia no lado direito da igreja, num culto da pedra fundamental. E após, eu não me lembro agora, não passou uns 3 anos, minha mãe se batizou. Glória a Deus. Aquele altar que minha mãe tinha, ele foi derribado, as imagens que ela tinha, ela pediu para uma pessoa lá, um vizinho, dar fim. Então, irmãs e irmãos, eu fiquei muito feliz por isso. Eu sei que não foi eu, foi Deus. E aproveito a oportunidade para pedir às irmãs que orem por minha mãe, viu? Porque ela... Amém, amém. Ela Deus fracou seja na... louvado. Amém. Minha mãe, ela fracou na fé um pouco, e nós sabemos que o inimigo de Deus, ele quer deixar o nosso Deus triste. Como a palavra do Senhor diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, ele quer nos ferir para magoar a Deus. Então, o propósito dele é nos ferir, nos machucar. Mas Deus está ao nosso redor e ele ao derredor. Para que ele chegue até nós, é necessário que Deus permita. Mas Deus está na nossa proteção. Ele está nos filmando 24 horas, amém? Então, irmãs, eu particularmente gosto muito dessa história. E por mais que o homem se mostre infiel, Deus é um Deus fiel, que mesmo quando o homem peca, Deus vê o nosso passado, o nosso presente, e ele vê o nosso futuro. Ele sabe em quem vamos ser, né? Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, ele chorou porque ele viu o futuro de Jerusalém, né? E aquela voz de Jesus ao se encontrar com Maria Madalena ali na manhã da ressurreição. Quando eu li o Espírito de Profecia, irmãs, pela honra e a glória de Cristo, parece que eu ouço Jesus falar assim: Maria. E ela responder: Mestre. Gente, eu chorei demais quando eu li essas frases no Espírito de Profecia, do jeito que o Espírito de Profecia fala. É igual quando eu leio os livros do pastor Bulhon. Quando eu leio os livros que ele escreveu, eu ouço ele falar, eu ouço a voz dele. Irmãs, meus irmãos, a arca ela foi colocada em cima de uma carroça nova. E aí, em 1 Samuel, em 2 Samuel, Davi reuniu o povo para levar a arca para Israel, né, para Jerusalém. E o que Davi fez? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como o povo de Deus gosta de copiar o mundo. Bem que os filisteus não sabiam, né? Não sabia que tinha que se consagrar, que tinha que ter o sacerdote, que só eles podiam carregar. E aí o que me chamou a atenção essa semana, eu já preguei essa mensagem várias vezes. Toda vez que eu vou pregar, não é a mesma coisa. O Espírito Santo me traz novas descobertas. Né? Eu fiquei pensando assim, como o povo de Deus gosta de imitar o mundo. Né? Quando o inimigo lança uma moda no mundo para as pessoas que não têm o temor de Deus, ele procura na mente dos cristãos que eles imitem aquela moda. Né? E aqui nos diz assim, em 1 Samuel 6:7. Os filisteus fizeram um carro para enviar a arca. Quando Davi resolveu levar a arca para Jerusalém, ele não consultou a Deus. E por causa dessa negligência, Davi e seu povo tiveram que colher o fruto da desobediência. Mas Davi não desistiu em levar. Né? Davi, ele reconheceu que estava errado, reconheceu que precisava de uma consagração. Então, minhas irmãs, quando a gente luta com as nossas forças, a tendência das coisas é dar errado, né? Quando você luta só. Eu gosto muito de um hino que diz assim: quem chora para Deus tem resposta, porque ele não suporta
ver a lágrima do crente e não agir. Então, quando a gente ora, quando a gente chora, quando a gente se consagra, Deus, ele vai nos ajudar a vencer, né? Davi poderia ter desistido dessa... Como é que... As palavras ficam me fugindo, irmã, porque eu tô nervosa, viu? Davi podia ter desistido desse trabalho, né? De levar a arca, mas não foi a primeira vez que as coisas deu errado para Davi. E a gente vê na história de Davi que ele procurava sempre estar buscando consagração, arrependimento, né? A gente vê na palavra que ele falava sobre esse assunto, né? Davi falou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O nosso coração, ele é traiçoeiro. E em 1 Crônicas 15, irmãos, nós podemos ver que os levitas foram instruídos a levar a arca de forma correta para Jerusalém. Devia se santificar e carregar a arca com varas. E essa obediência resultou, né, essa obediência à lei de Deus resultou numa celebração jubilosa, né? Nós vemos que quando o povo de Deus estava em pecado, os seus líderes sempre lhe chamavam para uma consagração, né? Moisés chamou o povo para se consagrar, chamava, né? Toda vez que o povo fracassava, ali em frente o Rio Jordão, aliás, Josué, né? Chamou o povo e disse assim, ó, venha cá, né? Eu me lembrando aqui de Isaías 1,18, o próprio Deus diz assim, ó, venha cá, vamos arrazoar. E outra versão diz assim, vamos discutir o assunto. Quando a pessoa está fraca, está no pecado, tem a tendência de se afastar, e Deus diz assim, olha, não desanime. Eu queria tanto poder ver o nome dos irmãos aqui de um a um, mas eu não sei ver, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã. Que Deus abençoe, que todo mundo esteja com a vida no altar, mas se alguém estiver vivendo aqui alguma falha, alguma negligência, alguma fraqueza, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque Deus é contigo. Nós somos pecadores e, como diz o pastor Leandro Quadros, né, na Mira da Verdade, que a gente não seja um pecadeiro, mas um pecador, que a gente não se acostume com o pecado. No estudo sobre a morte, na introdução, diz que para Deus, a morte é um ato estranho. E que para nós, como os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, o pecado seja um ato estranho, que a gente não se acostume, não veja como algo normal, porque não é normal o pecado, que você receba poder de Deus através da comunhão. Somente através da comunhão é que nós iremos receber força, que nós iremos receber inspiração. Desculpa, irmãs, viu? Quando eu conheci a Igreja Adventista, foi no finalzinho de 1998, né? Eu estava grávida da Graziele. E pouco tempo depois, o pastor Miguel Pinheiro, ele é distrital, se não me engano, vai para a região de Goiás, Brasília, por aí, né? E foi ele que escreveu a primeira meditação da nossa igreja. 40 dias, 40 madrugadas com Deus, e eu fiz essas madrugadas pela graça e a misericórdia de Cristo. E lá, minhas irmãs, eu aprendi um texto do Espírito de Profecia, de Testemunhos Seletos, que diz assim, todo aquele que separa tempo, todo dia, para estar na presença de Cristo, né, terá nobres aspirações, claras percepções da verdade e da obra de Deus, exercerá uma forte influência sobre os que lhe rodeiam,
terá nobres pensamentos, claras percepções da verdade da obra de Deus. Assim, eu estou misturando um pouco, porque não me lembro assim, exatamente a ordem, né? Mas lá você pode... No final diz assim, e anelará pela pureza e pelas bênçãos celestiais, né? Veja o tanto de coisa. Todo aquele que separa algum tempo, cada dia, para meditar e orar, estará ligado ao céu, terá nobres aspirações, claras percepções. E você vê o quê? Nobres aspirações, claras percepções. Você vai anelar por pureza, pela paz, pelas bênçãos celestiais. E tem um detalhe que eu gosto muito. Você exercerá influência sobre a vida dos que rodeiam, influência salvadora. Olha que coisa boa. Então, nós precisamos cada dia separar tempo para estar na presença de Cristo. Que nossa obediência a Cristo não caia na rotina, né? Nós podemos ver, irmãos, que ali a arca, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. Possa ser que eu esteja enganada, eu não tenho uma boa leitura, assim, porque você estudar profecia não é fácil, até que eu compreendo, mas para explicar eu não sei. E as irmãs podem até comentar e me ajudar, mas até onde eu sei, na Bíblia só fala sobre Abinadab só nessa época, só dessa vez, e o nome de Abinadab desaparece, né? Esses dias o pastor Josanã Alves, ele postou um vídeo falando sobre o sábado, né? Que a gente não veja como uma coisa simples, uma coisa normal. Se fazer pôr do sol não é mais interessante, que seja uma coisa simples, que não seja necessário, que... Irmãs, a gente que mora na zona rural, a gente trabalha muito. É trabalho pesado, é cansativo, sol quente. Às vezes você precisa carregar água. Quando dá o pôr do sol da sexta-feira, eu costumo dizer que você só tá só o bagaço. Aí, às vezes, a pessoa sente um cansaço tão grande que, como eu estou chorando, às vezes até choro de cansaço. Aí tem mais ou menos uns 2 meses, eu tomei banho antes do pôr do sol e sentei aqui numa cadeira, numa área. E eu estava tão cansada, irmãs. Eu senti como se do céu descesse assim, ó. Descesse aquele cone vindo para mim. Não que eu seja especial mais do que ninguém, eu não sou melhor mais do que ninguém, irmãs. Eu senti como Deus me ligou do céu à terra e estava fluindo o seu santo descanso para mim, me revigorando e me renovando, porque eu creio no poder de Deus. Mas eu senti uma paz tão grande, eu senti um descanso tão grande e fiquei tão feliz. Pronto, aquilo foi embora, né? É muito bom a gente servir a Cristo e valorizar as mínimas coisas. Eu aprendi, irmãs, algumas pessoas podem até achar estranho, mas o que eu aprendi na casa da minha mãe, curandeira, sobre respeito, sobre reverência, e olha que não era para a pessoa certa, viu? Que o pessoal na casa da minha mãe, de respeito e reverência, era para os demônios. Eles chamam de santo, de caboclo, eles chamam assim. Só que minha mãe falava muito em Deus, muito, muito, muito. Reza e mais reza, na Semana Santa, no mês santo, muita reza. E quando eu conheci o cristianismo, eu ficava ligando uma coisa com a outra, né? Pensando onde eu estava, onde eu estava no passado, onde eu estava no presente e para onde eu queria ir no futuro, né? É muito sério esse ato da obediência. E nós vemos, irmãos, que a lição espiritual, que quando Davi e aquele pessoal estava levando a arca, né?
para Jerusalém, diz o quê? Que na era de Nacon nos ensina sobre a santidade de Deus, a necessidade da reverência e que Deus está presente nos momentos comuns, exigindo obediência e separação do pecado, simbolizado pela palha a ser retirada do grão, né? Porque ali onde os bois, ali uma canga de bois, né, tropeçaram, foi na era de Nacon. E diz que a era, né, é o lugar da separação. Não sei quantas das irmãs aí moram na zona rural ou já morou. Sabe que no tempo da colheita, a gente prepara o terreiro, né? A gente chama aqui de terreiro, não é quintal. Na cidade chama quintal e na zona rural chama terreiro. É como se fosse uma eira. Você prepara o lugar, varre, tira as terras, deixa tudo limpinho. E aí você põe ali, se for feijão é feijão, se for mamona é mamona, se for milho é milho. E você põe ali com a finalidade de limpar, separar os grãos das palhas. E aí na história bíblica nos diz que os bois tropeçaram ali, em um lugar que não tinha toco. Toco é quando você corta a árvore e fica assim um toquinho no chão, né? Um pedacinho ficado no chão. Não tinha pedra, não tinha buraco, não tinha nenhum obstáculo. Mas aqueles bois tropeçaram e o filho de Abinadab, ele encostou a mão para segurar. Nós vemos que toda vez que o ser humano tenta ajudar Deus, não dá certo, né? Nós vemos que quando Sara e Abraão tentou ajudar Deus, né? A ideia de Sara de dar uma mulher para Abraão não foi uma coisa muito boa assim, né? Porque esse não era o plano de Deus. Deus, ele tem os meios dele trabalhar. Neto? Ah, então, Sara tentou, através da serva, né, dar um filho para Abraão, que seria filho dela também, no caso, como ela queria. Então, nós vimos aqui, não adianta a gente querer fazer uma obra a qual a responsabilidade é de Deus, né? Um tempo atrás, eu peguei essa mensagem e eu estudei e achei um tema que dizia assim, aquela arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, provavelmente na sala. As crianças se acostumou tanto e cresceu ali, não dando tanta importância como deveria dar, tanta reverência, obediência. Diz assim que talvez em dia de chuva, né, com a porta aberta, pode ser que respingasse chuva, que batesse o sol, que pegasse poeira. Então, como aquelas crianças elas foram criadas, né? É muito triste uma história dessa, pessoas conhecedoras e acontecer isso, né? Como já falei, a era é o lugar de separar o bom do mal. E nos diz que um dia que era para ser de festa, foi um dia de luto, né? Com a morte daquele jovem. E o que mudou na vida de Obed? Né? Agora nós vamos para Obed. A arca, Davi ficou com medo, não quis mais levar para Israel e deixou na casa de Obed. Obed até então era alguém desconhecido. Seu nome não era citado antes nas escrituras. E nós vemos ali que, primeiro, a bênção divina, a casa de Obed-Edom. Irmãs, eu gosto tanto dessa história que eu nem consigo mais chamar Obed-Edom, eu chamo Obed. Obed é intimidade, meu irmão Obed, eu vou ver Obed. Vou poder ele abraçar, irmã. A casa de Obed foi abençoada por Deus. E por 3 meses, enquanto a arca esteve lá, manifestou fartura e bem-estar, prosperidade material. Ele e sua família experimentaram grande prosperidade, cura e fim da pobreza, com abundância em todas as áreas. Nós vemos que
A arca passou 20 anos na casa de Abinadab e nós não vimos uma história extraordinária. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que eu conheci eles no início da minha caminhada para a igreja. E ele se esfriou tanto na fé que a esposa fala assim, devido ao meu nome de Maria Madalena, muitas pessoas aqui no interior me chamam de Leninha. E ela me falou assim, irmã, meu esposo não quer mais ir à igreja, não canta mais, ele tem uma voz excelente. Não mais devolve dízimo e oferta. Então ele esfriou assim muito na fé. Vai na igreja casualmente, né, de vez em quando. E é um motivo de muita tristeza, irmãs. É muita tristeza você ver alguém, como a irmã pregou sábado na minha igreja, ela falando assim sobre esse assunto que é muito triste, as pessoas não têm mais temor, não têm mais reverência. Ela falou assim que vê os pioneiros da igreja abandonar a fé. Isso nos deixa muito triste. E o que nós podemos fazer é estar orando, né? E diz que o reconhecimento e novo propósito por parte de Obed, né? A bênção o tornou conhecido após a arca ser levada para Jerusalém, né? Após a arca ser levada para Jerusalém, no caminho ela ficou na casa de Obed, e ali ele se tornou uma pessoa conhecido, né? E Obed, ele se amarrou, ele se apaixonou, ele passou a amar, né? Quando ele conheceu o Deus da arca, o poder do Deus da arca. E ele se mudou, irmãos, para Israel, né? E ele foi ser porteiro do templo, ele foi ser músico. Eu tinha uma outra pregação, tinha as passagens tudo anotadinhas, mas eu não achei. Eu sei que Deus permitiu, foi essa aqui, né? Que Obed, ele passou até, 5, como é que fala assim, 5 cargos na igreja. Tesoureiro, músico, porteiro, e tem mais umas 2, irmãs. Aqui agora não vou citar, que eu não lembro qual era e nem a passagem onde está. Então, a transformação pessoal da vida de Obed, sua atitude de reverência, diferente da casa negligente de Abinadab, mostrou que ele compreendia o valor da presença de Deus. E essa presença transformou de um simples morador para ministro de Deus. Se você deixar, Deus vai te transformar em um ministro, em uma ministra de Deus. Eu quero contar para as irmãs que eu conheci uma irmã e ela me falou que fez um tratamento no cabelo e o cabelo dela começou a soltar assim, os pedaços. Ela pegava e soltava assim os pedaços, a mão vinha cheia. E ela ficou desesperada sem saber o que fazia. Ela orou. Eu até já contei na Manancial essa história. Ela orou e pediu entendimento a Deus o que deveria fazer. Sabe, irmãs? Ela me disse, irmã Madalena, o nome dela é Alessandra, viu? Ela disse, sabe o que ela fez? Ela pegou a Bíblia, olhe para mim. Ela pegou a Bíblia e o que sobrou do cabelo, ela fazia chapinha. Irmãs, eu fiquei de boca aberta. Como Deus usa as pessoas na simples coisa através da fé. E ali, através da fé daquela mulher, ela teve a cura do cabelo dela. E eu vejo assim, Obed-Edom, na sua simplicidade, reverência e respeito, Deus transformou a vida de Obed e de um simples camponês, um homem pobre, sem família, basicamente, né, porque ele não tinha filhos. Ele tornou um homem rico das graças de Deus, e eu acredito que a maior riqueza para ele era estar na presença de Cristo. Então diz, honra versus peso. O que era um peso para outros, como Abinadab, se tornou um privilégio e prazer para Obed-Edom.
que serviu com dedicação e zelo, recebendo a retribuição de Deus. A vida de Obed foi transformada de ordinária para extraordinária, pela decisão de honrar e acolher a presença de Deus com reverência, provando que onde há temor e amor pela obra de Deus, há bênçãos e transformação. Então, não importa o que você tem, o que importa é o que você é. E nós devemos, irmãos e irmãs, lutar contra o pecado. Tem um ditado aí que diz assim: se você não vencer o pecado, ele acaba te vencendo. E nós devemos lutar contra ele, mas não com nossas armas, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os inimigos, as potestades nas regiões celestiais. E tudo que nós precisamos e devemos fazer é de joelho, né? Tem uma frase que diz assim, ó: orar muda tudo. Orar muda tudo. Então, nós devemos orar por tudo e por todas as coisas. Eu estou envolvida em muitos grupos de oração. Às vezes, eu nem, assim, mando áudio de oração toda hora, mas estou orando pelas amigas de oração, pelos grupos, pelas famílias. E eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, você ora e Deus age. Você obedece e Deus abençoa. Nós podemos ver lá no Isaías 58, 13 e 14, as bênçãos da obediência espiritual. Nada trazemos para essa vida, nada também levaremos. E o que nos resta é estar na presença do Senhor, né? Em 1 Crônicas 26, de 4 a 8, nos diz que a esposa de Obed-edom teve 8 filhos. Semaías, Josabade, Joás, Zacá, Natanael, Amiel, Isacar e Peuletai, né? Como diz o louvor da Iveline, né? Fez da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido. Deus, ele agiu, ele age e ele vai agir. Nós somos dependentes de Deus. Assim como um bebê, né? Ele é totalmente dependente da sua mãe. Meu netinho passou aqui no final de semana comigo e eu ficava assim, observando o tanto que a gente aqui no interior chama criança de bichinho, né? O tanto que o bichinho é dependente de um adulto. Ele precisa de um adulto para tudo. Tudo. Eles não são capazes de nada. Nada. Eles dependem de um adulto para tudo. Que nós, irmãos, venhamos reconhecer a nossa necessidade de estar na presença de Cristo, de valorizar os momentos, de levar a palavra para as pessoas que precisam e, principalmente, viver. Nós vemos aqui, nesse relato bíblico, a história de Obed e de Abinadab foi a questão da valorização, né? Você vê aí, quando eu assistia jornal, minha TV está lá pregada na parede, mas nem antena não tem, funciona, é só como no DVD. DVD não, home theater. Quando você vê ali no jornal falando sobre as bolsas de valores, o dólar foi supervalorizado. Se eu não estiver enganada, foi na Bolívia, né, que o dinheiro foi desvalorizado. Não tem valor nenhum, é jogado pelo chão, pisado, né? Então, que a gente venha valorizar o que nós temos hoje. Sábado, a irmã pregando na igreja, ela falando. Quando ela falou que a porta da graça ia se fechar, ela chorou. Eu não aguentei, irmãs. Eu não aguentei, eu chorei também, meu olho lacrimejou na hora. Quando a porta da graça se fechar, quando as pragas começarem a cair, quem de nós vai estar vivo nesse tempo, nós não sabemos. Mas hoje é o dia da gente se consagrar, da gente buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o seu nome enquanto perto ele está. Olhem, vocês sabem o que é invocar? Esses dias eu estava meditando sobre invocar.
quando as pessoas iam na casa da minha mãe fazer trabalho espiritual, ela cantava aqui no interior chama de batuque, umas músicas. Cantava uns batuque, fazia umas rezas, e depois aqueles demônios baixavam na minha mãe. Eu presenciei isso, irmãos, não foi uma vez nem duas. Presenciei isso com minha mãe, com as mães de santo que ela teve. Minha mãe teve umas 20 ou 30 mães de santo, todo mês mudava de pai de santo. E eu presenciava um momento que os demônios baixavam na pessoa e que eles ficavam invocados com o demônio. Eu ouvia eles falar, eu via como eram os comportamentos. E Deus diz na palavra o quê? Para a gente buscar o Senhor enquanto Ele está perto, invocar o seu nome, enquanto Ele está perto, enquanto a gente invocar, eu creio, invocar a Deus, irmãs, orar e receber o batismo do Espírito Santo. Os curandeiros, eles são possuídos pelos demônios, os feiticeiros. Nós, cristãos, nós invocamos, ou melhor, o Espírito Santo, ele entra em nós, ele nos possui, e nós estamos aí invocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir a igreja de Deus dizer amém? Amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém. Olhe, Amém. eu tenho tanto a falar da casa da minha mãe, mas eu tenho muito mais para falar de Deus. E sabe que essa lição de invocar me trouxe, assim, uma meditação muito importante da supervalorização do Espírito Santo de Deus. Não supervalorize o dólar, nem o real. Não supervalorize coisas, bens materiais, porque nós não trouxemos nada, nada também levaremos. Se tivermos que deixar, de certo, nós não vamos levar nada, mas nós podemos deixar. Se nós tivermos que deixar, deixemos um bom nome, né? Como o nome de Obed-Edom, como o nome de Jesus Cristo, como uma história bonita, né? Sansão, ele pecou, errou, e quem somos nós para julgar Sansão? E o nome de Sansão, nós vemos hoje o que a palavra do Senhor diz, que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida, né? Que se a gente, tipo assim, se o nosso nome não for famoso em vida, que seja na morte. Quando a gente morrer, que as pessoas nos valorizem, mesmo depois de morta, fale do nosso nome, diga assim, eu não posso ver muito nome aqui que eu não sei mexer, sabe? Mas os nomes aqui, que as pessoas, se todas nós aqui descansar no Senhor antes de Jesus voltar, os que ficar vivos, diga assim, Maria Messias era uma serva de Cristo. Eu vou fazer o que ela fazia. Marineta era uma serva de Cristo, eu vou fazer o que ela fazia. Tem uma irmã Maria aqui, né? Viu, irmã Maria? Que se a irmã descansar antes de Jesus voltar, o povo diga assim, sua família, eu vou servir a Cristo porque Maria era uma serva de Deus. Eu vou servir a Cristo porque Rita era uma serva de Deus, né? A irmã Lisandra, que tanto tem se esforçado, eu vejo essa mulher aí nas lives, né? Tanto ela se esforça para ajudar o povo a ter uma melhor consagração, buscar mais força, mais fé, mais coragem, mais ânimo, né? O sobrinho do meu esposo, ele fez uma camisa, mas a esposa do Ministério de Família, eles eram os coordenadores e eles colocaram assim, né? Eu acho que as irmãs aí da Manancial estão enjoadas de ouvir eu falar isso, mas eu vou falar de novo. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Diz assim, minha família é o meu maior campo missionário, né? Então, que se a gente descansar no Senhor, descanse alegre, descanse feliz, e depois da nossa morte, muitas pessoas ainda vão se converter. Nós temos a história bíblica aí que nos conta tantas histórias boas, e essas histórias para a edificação da nossa fé, para nos fortalecer, para ajudar outras pessoas a também conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos. Que nossa história não seja citada uma única vez como a de Abinadab, mas que o nosso nome tenha fama para a eternidade, não para a fama de bens materiais, mas para ajudar muitas pessoas, muitos servos, muitas pessoas que estão jogadas no pecado, que estão jogadas na sarjeta, na lama, conheça a história de vida, né, da nossa vida e se converta
né? Eu gosto muito da história da Sunamita. Gente, eu falo pelos ouvidos, viu? Eu fico nervosa, mas daí a pouco o nervoso vai embora, e aí eu sei que já está chegando o momento, vou encerrar. Eu gosto muito da história da Sunamita e Eliseu. Gente, como eu gosto das histórias bíblicas, como eu sou apaixonada. Aí ela diz assim pro marido, vamos fazer um quartinho em nossa casa, e quando ele passar aqui, nós vamos convidar para nossa casa. Essa história está em 1 Reis 4, se eu não estiver enganada, viu? Minha mente é muito falha. Aí ela diz, vamos fazer lá um quartinho, e ela foi descrevendo, vamos fazer um quartinho, vamos colocar lá uma cama, uma mesa e um candeeiro. E quando ele passar aqui, ele vai se retirar para esse quartinho para ele descansar lá. Então, a Sunamita tinha muito prazer de estar na presença de Eliseu. Obed teve muito prazer de ter a presença de Deus em casa. Né? Que a gente tenha muito prazer de ter a presença de Deus em casa. Que o nosso comportamento continue sendo um comportamento de pessoas que ama a Deus, que é apaixonado por Deus, que reverencia, que valoriza as pequenas coisas, que valoriza as pessoas. E aí, quero dizer uma frase para todas vocês. Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são parte invisível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Preciso muito das orações dos irmãos. Amém, amém. Como a palavra do Senhor diz, vai a carga um dos outros. Tá bom, amada? Amém, amém. Amém. Deus nos abençoe. E Deus abençoe você Abençoe também. a senhora também. Amém, Obrigada amém. pela Te amo, mensagem. Madalena Amém, linda. obrigada. Te amo. Obrigada, irmã Madalena. Sabe, Senhora, irmã abençoe. Maria Madalena, como é linda Vai essa na paz de história, né? Deus. Ela nos ensina muitas coisas, né? Muitas E mais coisas. viu, Alexandra? O Espírito Santo trouxe algo à minha mente aqui de muito importante. Tudo foi importante, mas isso também que eu vou falar agora é de muita importância. Muitos irmãos, quando chega o final do ano, não querem cargos na igreja. Estou cansado, estou isso, estou aquilo, e a Bíblia... Irmão, eu não vou dizer as passagens agora, que eu não lembro, mas se um dia, uma hora que eu achar de novo, eu posso passar a passagem para vocês. Obed tinha 5 cargos na igreja, e Obed foi abençoado. A vida dele espiritual e material foi uma bênção. E isso não foi um peso para Obed, não. Foi uma bênção, foi uma alegria, foi um prazer. Tanto é que Obed deixou seu casebre lá na beira da estrada e foi embora para Israel. Foi servir a Cristo. Ele se mudou para perto da igreja. Ele queria estar vendo Deus, sentir Deus e ouvir Deus. Deus Nós vemos um contraste muito grande ali com o que aconteceu com Abinadab, né? Aí, na hora de levar ali... Veja, eles levaram a Arca da Aliança, era a maneira errada, mas eles procuraram uma maneira mais correta diante da mente deles, da falta de conhecimento, né? Mas aí os israelitas vão lá, o povo de Deus vai lá. E o que acontece? Vai pegar as coisas do jeito... se ele levou desse jeito, com essas carroças de boi, dessa maneira, vamos fazer mesmo, né? Vamos fazer também. Só que o povo de Deus sabia a maneira certa. Sabia que não era qualquer um que podia levar, sabia a maneira que tinha que carregar a Arca da Aliança. E vai lá e tenta imitar o mundo. Olha o perigo, né, irmã Maria Madalena? O perigo do povo de Deus que sabe o que é certo, querer imitar o mundo. E vai lá. E aí, infelizmente, acaba acontecendo essa tragédia que acontece. E a arca, então, é colocada lá na casa de Obed-edom. E ali, então, lá em Obed-edom, 3 meses, né? 3 meses por lá. 3 meses. E Obed-edom foi abençoado ricamente pelo Senhor. Ricamente pelo Senhor. Vejam só. Oi, minha irmã Cacá. Obed-edom, né? Ele, depois que conheceu a palavra de Deus, ele serviu a Deus como porteiro, como músico, como arpista, símbolo e tesoureiro, tá? Além de um músico familiar. E você pode ver essa mensagem lá em 1 Crônicas, no capítulo 26, onde está bem detalhado, além do livro que a irmã mencionou aí na mensagem. Que Deus abençoe. Amém. É uma mensagem para nós, de fato, quando chega no final do ano, trocando a comissão, quase ninguém quer,
mas que Deus venha ungir aqueles que verdadeiramente estão comprometidos com a palavra de Deus. Deus te abençoe todos vocês. Nós vemos claramente, né, minha irmã Cacá, Sim. a questão aí dos talentos, né? Quando os talentos foram distribuídos, e aí aquele que tinha menos, o que fez? Enterrou o seu talento, né? E aí quando chega o Senhor e fala, cadê? O que ele fala? Tive medo, Senhor, então eu enterrei. Então, até o que ele tinha, ele foi tirado. Verdade. Então, aquele que não entrega os seus dons e os seus talentos para o Senhor, para a causa do Senhor, até o que ele tem, ele vai ser tirado também. E vai ser dado para aqueles que fazem e já fazem. Por isso que eu falo que é tão comum a gente ver na igreja uma pessoa que canta, que prega, que ora, que visita, e às vezes aquele que não faz nada. A gente fala assim, nossa, mas não tem nenhum dom, não tem nenhum talento? Tem. É porque não dedica os seus dons e os seus talentos para o Senhor. Então, irmã Maria Madalena, muito obrigada pela mensagem que você nos trouxe essa manhã, uma mensagem rica, onde pudemos entender os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida e, além de tudo, valorizarmos a palavra que temos, né? E procurarmos fazer da maneira correta, porque de nada adianta a gente ter a Bíblia e não fazer o que ela pede para que nós façamos. Vivemos... Irmã Lisandra, às vezes a gente se preocupa muito em devolver dízimo certo, tudo certinho, tudo anotadinho, fazer a conta, e a gente esquece do dízimo do tempo, que é precioso, né? Antes, eu tomava conta de uma igreja, e depois me mudei de igreja, né, porque ficava muito longe a outra, e aí eu fui desenvolvendo conhecimento aqui com as pessoas, e tipo assim, eu dizia, meu Deus, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia aqui, eu não vou ter tempo para dar estudo bíblico, porque aqui é tudo muito longe. Antes, onde eu morava, era na cidade, e o povoado só era 2 quilômetros. E aqui fica bem mais longe, eu fui orando, e hoje, graças a Deus, meu estudo bíblico mais longe é 10 quilômetros, eu vou de moto, umas estradas meio que desertas, e eu sinto ali que Deus me leva e me traz. Então, eu tenho estudo no sábado, no domingo, na quarta e na quinta. E as coisas que eu fazia antes, meus trabalhos, eu desenvolvo do mesmo jeito, e já estou orando a Deus para Deus preparar outros estudos, porque temos terminando. Então, você vê assim, que Deus é o dono do tempo, e Ele pode parar o sol e a lua a teu favor e a meu favor. Se for para honra e glória dele. Se for para honra e glória dele. Fala, irmã Margarete. Irmãs, eu queria falar rapidinho. É interessante demais. Eu amei a pregação de hoje. Ontem eu fiz a meditação sobre essa questão aí de invocarmos o nome do dos Senhor? filisteus, né? E eu queria fazer esse paralelo triplo, porque na casa de Abinadab, a arca não fez efeito algum, não é? Porque estava ali ao acaso, eles não se importavam com a arca. Na casa de Obed-edom, a arca foi bênção, porque aquele homem estava ali com toda a reverência, adorando ao Deus a quem a arca representava. E na casa dos filisteus, a arca foi maldição, porque aquele povo desprezava o Deus a quem a arca pertencia. Então, é um paralelo triplo que a gente pode fazer, né? Deus, ele vai agir conosco conforme nós agimos para com ele, não é? Ele vai nos abençoar se nós o adorarmos devidamente. Ele não vai ser importante, nem causar dano, nem abençoar se a gente não se importa com ele, né? Ele ainda assim, na sua misericórdia, vai abençoar sim, porque a palavra diz que ele abençoa justos e ímpios, né? Ele faz o sol nascer sobre os justos e injustos. Mas, assim, de uma maneira mais plena, a gente não vai ver claramente a bênção de Deus na vida daqueles que não se importam com ele. E na vida daqueles que são contrários a ele. A presença dele vai trazer danos, não porque Deus queira amaldiçoar, mas é porque Deus, ele é tão sublime, que se a gente negligencia ele, a gente vai
ao encontro das piores, das coisas mais terríveis que possam acontecer em nossa vida, porque você negligenciar, como eles fizeram de levar Deus para a casa de Dagon, para a casa de um Deus estranho, a arca do Senhor, a presença do Altíssimo. E ali se tornou uma maldição terrível sobre a vida daquele povo. Tanto que eles tiveram, né, que o Espírito Santo tocou os líderes deles lá, né, que no caso os adivinhos, que na verdade não serviam a Deus, mas o Espírito Santo falou para eles, olha, fala para eles fazer assim, 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 e mandar a arca que tudo vai dar certo, que tudo, essa maldição vai passar do meio deles. E foi assim que eles fizeram. E ontem eu Feliz, falava sobre isso na meditação, assim, que feliz até dia os para todos. animais, Eu que estou me até os retirando animais, agora. que Abraço até os para todos. anim, que até os animais, eles reverenciam a Deus, porque as vacas subiram o caminho de Bet-Semes sem errar e sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que coisa linda! Deus é perfeito e a presença dele é sublime. Obrigada, irmã Madalena, foi bênção pura, sem mistura. E veja, obrigada, irmã Margarete. Veja, irmã Madalena, ontem mesmo na sala 57, nós tivemos ali o pastor Wagner e o pastor Fernando falando justamente sobre invocarmos o nome de Deus, né? Não sei quantos aqui estavam presentes, mas aqueles que não estavam podem assistir no YouTube. E onde a filha da nossa querida Fernandinha também trouxe a mensagem, menina de Deus, já nos trouxe também. Então, assim, o pastor Fernando ainda fez esse paralelo, né? O que seria orar e o que seria invocar, né? Eu gostei, achei muito lúdico a maneira como a irmã trouxe para nós, né? Porque a irmã trouxe relacionando a sua convivência, ao que você viu ali, né, acontecer. Foi. E o pastor Fernando falou assim, que invocar é uma coisa que você pede o tempo inteiro, não é só orar, é o tempo inteiro, você insistir por aquilo, né? E aí veio a irmã Madalena e trouxe de uma forma bem lúdica e prática e clara, né? Uma coisa que acontecia com ela, com a coisa, e é realmente invocarmos o Espírito Santo, é clamarmos constantemente, não é só diariamente, é constantemente, porque o batismo do Espírito Santo é constantemente. Você está aqui conversando com Deus, você está ligado com Deus, aí você tira os seus olhos, acabou, o inimigo já começa, né? E aí a gente tem hora que a gente está na carne, não está no Espírito, e a gente acaba agindo como se nós não acabássemos de estar na presença de Deus, né, irmã Madalena? Irmã Lisandra, quando um curandeiro ele invoca os demônios, ele não fala a sua, tipo, sua voz muda, não é a mesma voz. E assim, existe para cada área um tipo de demônio. Tem os demônios do casamento, da prostituição, do álcool. Nós temos uma pregação do pastor Abidoral que falou muito nisso com base nas nossas crenças, né? Eu até tenho no meu canal também essa pregação, que fala justamente uma pregação muito boa e de grande esclarecimento também. Sabe algo também que a irmã estava falando aí sobre o pastor Wagner, de ontem e tal. Dia de segunda eu não posso assistir, que eu trabalho na Feira Livre. Mas eu vou assistir. Agora que a irmã fez esse comentário, eu vou assistir no YouTube, porque me enriqueceu, assim, me deu aquela curiosidade para eu ouvir. Na hora que você falou, pensei até que você tinha falado, mas você vê como o Espírito Santo ele vai guiando e fazendo link entre uma sala e outra sala, porque a mensagem tem que ser dada, e a mensagem é essa, de invocar o Espírito Santo, né? Num detalhe que eu não falei ainda, sabe o quê? Quando a pessoa é invocada, não fala a sua própria voz, muda a voz, muda o tom. Ele fala umas línguas diferentes. Então, quando você invoca o Espírito Santo em você, você vai falar não a língua humana, mas a língua espiritual, a língua de Deus. Amém, é verdade. Irmã Maria Madalena, quero te agradecer. Fala, irmã Cacá, desculpa. E diferente do inimigo, né? A voz do Espírito Santo é uma voz de brandura. Branda, né? E eu já ouvi e eu fico assim, sabe? Como a irmã é chorona, eu também sou. E quando eu ouvi, eu chorava, eu procurava onde era, sabe? É maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo. Diferente desse cenário que a irmã já viu, eu também já vi, que é horroroso, é um comportamento muito horroroso, mas assim, a gente está aqui para
para exaltar o Senhor. E quando a irmã estava falando da oração, como eu posso falar? Não é clamor, mas invocar. Eu fui até Salmos 13. Eu estava numa situação e eu comecei a chorar e eu orava de olhos abertos. Depois eu comecei a baixar o meu choro e fui orar de uma voz baixa e falei, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? E comecei a ler o Salmo. Irmã, foi rápido. Eu não sei se eu mereço, mas a resposta foi rápida e eu louvo a Deus por isso. Amém, amém. Deus, ele é tremendo. Ele fala conosco a todos os momentos, né, irmã Cacá? Ontem, no testemunho da irmã Ariagna, ali na Mulheres e Homens que Oram, né? Também o testemunho, assim, esplêndido ali, da irmã que trouxe ali. Tá gravado também, aqueles que quiserem assistir aí, pede para a irmã Ariagna. Olha, bênção de Deus mesmo, bênção de Deus. Fala, irmão Pedro, que a nossa irmã Madalena vai orar por nós. Não, a Bíblia fala que o povo de Deus tem que ser imitadores de Deus. Ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me invocar de todo o coração. É verdade. A invocação tem que invocar de todo o coração. Como a irmã Cacá, ela falou agora. Ela orou e Deus já respondeu, porque ela invocou de coração. Quando é de coração, o Senhor já responde. Quando não é de coração, ele demora para responder. Mas ele é misericordioso, né, irmão Pedro? Ele conhece quando é de coração ou quando não é. É verdade. Amém por isso, né? Irmã Maria Madalena, por favor, faz uma oração por cada um de nós aqui, do nosso PG. Vamos lá, vamos fechar os olhos e orar? Eu quero ouvir meu ouvido. Vamos orar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar. Em teus braços de amor é o lugar onde eu quero habitar. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque hoje o teu poder não se limita à arca, ao propiciatório, a qual nós acreditamos que está em um lugar bem guardado, onde não sabemos, mas que o teu poder hoje é universal e está conosco, que o teu poder não se limita à geografia, mas o Senhor nos aproxima, Senhor, através do Espírito Santo, com paralelos meridionais, com linhas geográficas e espirituais. As fronteiras não são capazes de nos separar, porque o Senhor nos une através do teu Espírito. Como bom seria se estivesse próximos, mas o Senhor permitiu estarmos distantes geograficamente, mas unidos através do teu Espírito Santo. E quero aqui, Senhor, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concedeu nessa manhã. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma grande obra a fazer em nossas vidas, na vida de nossos familiares, através da fé, através da oração. Porque o poder não está em quem ora, em quem intercede, mas no Deus que ouve e responde. De que o Senhor é fiel e justo para cumprir muito mais do que aquilo que pedimos. Muito mais do que o que o Senhor tem prometido. O Senhor é o rico dono do mundo, do universo e dos que nele habitam. Pai, que o Senhor continue abençoando aqui cada irmã que fez e faz parte do PG Online, de todas as salas online, com o objetivo, Senhor, de nos fortalecer, de nos unir. Pai, a tua palavra diz que a igreja primitiva dos santos discípulos, daqueles homens,
eles se unirem em oração, e somente após isso, Senhor, é que o Espírito Santo foi derramado em abundância. Que nós, como igreja, Senhor, não venhamos viver em panelinha como os mundanos, viver em panelinha excluindo idosos, jovens, crianças. Que a gente seja um povo unido, Pai, como a igreja primitiva, que se une em oração. Que a gente, Senhor, aprenda a amar sem exceção. E que a gente aprenda na palavra todos os dias que amar dói, fere, machuca. Mas que a gente aprenda como Jesus, ferido, machucado, maltratado, humilhado, rejeitado, cuspido. Eu não tenho palavras para descrever o sofrimento de Jesus, mas digo que o amor rompe barreiras, e foi por causa do amor que ele nos tem, que Jesus se entregou na cruz do Calvário, e ali o próprio Deus estava em Jesus Cristo, porque quando perguntaram, mostra-nos o Pai, ele disse, há tanto tempo estou com vocês, e vocês ainda perguntam, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um. Então, Senhor, nos ensina a amar aqueles que nos ferem, que nos machucam, que nos caluniam, e nos ajuda a estarmos no Espírito, porque mesmo que nossos olhos chorem, que nossa cabeça venha doer, mas que venhamos ter paz interior, que venhamos estar em paz com o Senhor. Quando diz ali, 10.000 cairão à tua esquerda e 1.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu acredito, Senhor, que é no lado espiritual de você estar em paz com Deus, de você ter paz, ter consciência leve e tranquila. Pai, toma toda a direção do PG Online, todas as irmãs, os irmãos, que continue sendo bênção na vida um do outro. Se não fosse o PG Online, Senhor, eu não ia saber desse comentário de ontem da sala do pastor Wagner, sala 57, que contribuiu para a minha mudança de vida, Senhor. Que já contribuiu para tantas pessoas e que, por certo, vai contribuir por muito mais. Milhares e milhares, miríades e miríades de pessoas. Nós te pedimos um dia de paz na tua companhia. Nós vamos permanecer em tua presença, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Levantamos dos joelhos, mas permanecemos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Eu vou trazer aqui a nossa querida Eu amo ela. Obrigada, irmã Madalena. Que Deus te abençoe. Você é a parte visível de Deus. E nós cremos em Deus, porque a irmã Madalena faz parte da nossa família em Cristo Jesus. Amém. E que, ó, o Espírito Santo enxuga essas lágrimas aí. Eu também sou muito chorona. Irmã Maria, você é muito lindinha e fofinha. Eu também sou muito chorona. Bênção pura sem mistura, viu? E eu falando do pastor Fernando, irmã Rita, acho que ele vai estar conosco semana que vem, é isso? Pastor Fernando Flores. Pastor Fernando Flores vai estar conosco. Delícia, coisa boa, meu pai. Já sabendo em primeira mão, então. E, nossa, assistam lá. Ele falou também outra coisa muito que eu achei de muita relevância sobre a régua medida aí que nós medimos, né? O outro. Assistam lá e depois vocês vêm me comentar aqui. Não vou falar para deixar vocês curiosos aí, para que vocês possam assistir a sala 57. Obrigada aí. Desde a sala 57 ontem, meu olho não saiu. Acho quase que eu engulo a... Foi uma bênção ontem. Ai, como que me fugiu o nome da filha da irmã Fernandinha? Ela conversou com a gente. Adriele. Muito feliz. Adriele conversou com a gente. Não foi? Ela conversou. Ela é uma bênção, essa menininha. É uma Maria Aparecida no ônibus aí. Gente, abra só a câmera e desejo um bom dia com alegria aí para bom dia com alegria. Bom dia.
Bom dia, Deus abençoe Aproveita a todos. na sala. Eu não vou abrir a câmera, mas bom dia, amo vocês. Jaguar na vida de Bom outros. dia, com alegria. Deus abençoe. Deus abençoe nosso Irmã dia. Cacá, Amém, irmã nosso Alessandra, dia. todas Bom aí. dia com Minha alegria. A nossa família, união, família. saúde. Maria Messias.